Olá, pessoal. O título da nossa aula de hoje é Gramática Textual, Conjunções. Vamos para o primeiro slide, né? Que nesse primeiro slide nós temos a apresentação. Eu sou Karina, né? Karina Bastos. E a disciplina é Gramática Textual aplicada ao ensino da língua portuguesa. O professor orientador é o Alisson Paulino de Araújo, a instituição é a Universidade Federal Rural de Pernambuco, o curso é Letras, EAD e o Polo Carpina. Então, o princípio, né, da nossa discussão aqui, da aula de hoje, eu quis trazer essa questão, né, levantar essa questão da coesão, por quê? Então, segundo Irandê Antunes, coesão é a propriedade pela qual se cria e se sinaliza toda espécie de ligação, de laço, que dá ao texto a unidade de sentido ou a unidade temática. Ou seja, né, resumindo o que a autora diz, a coesão é justamente essa ligação que existe entre as partes ou ideias de um texto. E aí na imagem a gente consegue perceber esse quebra-cabeça, né? É como se essa peça que estivesse sendo encaixada aí fosse justamente a coesão, que são as peças, né, que se unem, que se ligam entre si, formando assim a unidade de sentido de um texto. Mas para que serve a coesão? Já vimos por quê. E para que ela serve, né? Como esse elo de ligação. Então, a coesão tem como função promover a continuidade do texto, interligar a sequência entre suas partes, promovendo assim a sua unidade e contribuindo para a sua interpretação. E mais uma vez aí eu destaco essa imagem, onde esse bonequinho, né, ligando essas duas correntes, representa bem a coesão, o trabalho que ela faz para manter o sentido do texto, contribuindo também assim para a sua interpretação. A gente só consegue compreender e interpretar um texto se ele fizer sentido para nós. É aí onde entra a coesão. Tem essa função, né, esse objetivo de ligar as partes do texto, formando assim um texto único, com sentido, contribuindo assim para o leitor interpretá-lo, compreendê-lo. Como é que a coesão acontece? A gente tem várias possibilidades e vários recursos que contribuem para a formação da coesão dentro do texto. No caso desta aula em específico, a gente vai focar em uma das relações textuais responsáveis pela coesão, que é a conexão. Deixa eu marcar aqui. A conexão. Esse elemento, né, esse recurso, é um dos que podem ser utilizados nessa função, né, com esse objetivo de dar coesão a um texto, certo? Então a gente vai pensar na conexão e como ela contribui para a coesão textual na aula de hoje. Esse vai ser o nosso foco. E aí nós temos, né, a coesão pela relação de conexão. Esta relação semântica acontece especificamente entre as orações, por vezes entre períodos e parágrafos. A ligação existe por meio de unidades da língua que exercem a função de conjunções, preposições e suas respectivas locuções, que muitas vezes são chamados de conectores ou conectivos. Então, dentro da língua portuguesa, as palavras, né, que exercem essa função de conectar as partes do texto vão ser as conjunções, as preposições e as locuções, ou locução conjuntiva ou locução prepositiva. Mais especificamente hoje aqui, nós iremos tratar a respeito das conjunções e como elas podem ser utilizadas para fornecer a coesão textual, né, a coesão do texto,
Só que nós vamos pensar na conjunção a nível do que a autora Irandê Antunes propõe para a gente, né? Uma nova perspectiva, é o que a gente vai ver no próximo slide. Então, a coesão pela relação de conexão. Para Irandê Antunes, como eu estava falando, é preciso encarar os conectivos numa nova perspectiva, abordando, né, os conectivos de uma diferente maneira da que vem sendo abordada nas gramáticas tradicionais. Então, para a autora, o mais fundamental seriam duas coisas. Primeiro, entender a função dos conectores como elementos de ligação de subpartes do texto, sejam essas partes termos, orações, períodos, parágrafos ou blocos maiores dentro do texto. Bem como entender esses conectores como elementos indicadores de relações de sentido e de orientações argumentativas. Porque o que nós vemos hoje nas gramáticas tradicionais é abordar esses conectores, né, essas palavras que exercem função de conectivos dentro da língua portuguesa, mas no sentido mais classificatório. Para dizer, por exemplo, se a conjunção é coordenada ou subjetiva, né? Identificar aquela oração como oração coordenada, como oração subordinada. Então, esses conectores eles são vistos mais dessa forma. E o que a autora traz para a gente é encarar a função deles justamente nesse processo de promover a coesão textual e dar o sentido do texto. E o que eu procurei focar na aula de hoje foi justamente como ela traz para a gente, né, esses conectivos dessa maneira, pensando como elo de ligação dentro de um texto e também pensando como eles contribuem, fornecendo assim um sentido e promovendo a unidade textual. Então vamos ver a partir de agora, né? As conjunções e suas relações semânticas, segundo Irandê. A primeira delas, né, que foi trazida aqui para a gente abordar, é a causalidade. Então, quando aqui uma conjunção, ela pode promover dentro do texto, né, uma relação de causalidade. É justamente quando se estabelece, né, sempre é estabelecida se um determinado segmento ele expressa a causa de consequência, aliás, a causa da consequência que já foi indicada em outro segmento. E aí nós temos as palavrinhas que exercem, né, essas funções e que fornecem esse sentido de causalidade. São elas porque, uma vez que, visto que, já que, dado que, visto que e como. E aí nós temos um exemplo. Como o sol não costuma dar trégua, as praias são sempre uma ótima opção. E aqui nós temos, né, a conjunção como. A conjunção como, ela está indicando a causa, né, de uma consequência. Eu poderia mudar, né, aqui, as praias são sempre uma ótima opção, já que o sol não costuma dar trégua, e eu mantenho o sentido do texto. Então, aqui é uma causalidade, o sentido que essa conjunção, né, expressa dentro do texto é de causalidade, é a causa de uma consequência, certo? Mencionado no segmento anterior. E esse exemplo foi tirado do anúncio de uma agência de viagens. Próxima relação, né, de condicionalidade. Acontece quando um segmento expressa a condição para o conteúdo de outro. Assim, se um é verdadeiro, o outro também será. E aí nós temos se, caso, desde que, contanto que, a menos que, sem que, salvo se, exceto se.
E nós temos um exemplo, né? Se não houvesse pesquisa, todas as grandes invenções e descobertas científicas não teriam acontecido. Marcos Bagno, 1998, página 19. Aqui nós temos uma condição, certo? É por isso que chama condicionalidade, né? Nós temos uma condição. Caso, né, não houvesse pesquisa, todas as grandes invenções e descobertas científicas não teriam acontecido. Então, essas invenções e descobertas só acontecem quando há a pesquisa, ok? Próxima relação é a de temporalidade. Como o próprio nome já diz, né, essas conjunções elas expressam o tempo em que são localizados os eventos ou as ações que são abordadas dentro de um texto. E aí nós temos quando, enquanto, apenas, mal, antes que, depois que, logo que, assim que, sempre que, até que, desde que, todas as vezes que e cada vez que. E nós temos como exemplo, cada vez que um brasileiro sai do campo para a cidade, o Brasil perde alimentos e ganha fome. Então aqui é o tempo, né, em que acontece essa ação de o brasileiro sair do campo para a cidade, o Brasil perde alimentos e ganha fome. Então toda vez, né, que acontece isso, ó, ou cada vez que o brasileiro sai do campo para a cidade, é o tempo, né, justamente o tempo em que acontece. O Brasil ele vai perder alimentos e ganhar fome quando acontecer o quê? Em que tempo? Quando isso ocorre? E aí nós temos a conjunção, né? Cada vez que. Cada vez que, né? Certo? Próxima relação de sentido é a de finalidade. Acontece quando um segmento aborda o propósito ou objetivo pretendido pelo outro texto, né? Pela outra parte do texto. E como o nome já diz, vai falar de um objetivo, né? E aí nós temos para esse sentido, para que, a fim de que. Aí temos o exemplo. A matança criminosa de focas é conhecida no mundo inteiro. Atualmente, já existem certas medidas de proteção à fauna para que tais caçadas não se repitam. Então, nós temos aqui o objetivo, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, nós temos aqui o objetivo. Certo? Para quê? Próxima relação é de alternância, né? A alternância é você alternar entre um ou outro. E aí a autora traz para a gente duas possibilidades disso acontecer. A primeira possibilidade é quando o ou é usado para excluir a outra alternativa, né? Que é mencionada no texto. Então, se ele apresenta duas informações, e o ou ele é exclusivo, uma das informações ela não vai ser verdadeira, certo? Porque esse ou ele é exclusivo, então ou é uma coisa ou é outra. E aí nós temos o exemplo. No Brasil de hoje, embriagado com tantos problemas sociais, o único velho reconhecido é o escocês de 12 anos. Os outros, ou jazem mortos ou aguardam a sua vez. Então, esse ou aqui, de alternância, né? Ele é exclusivo, aliás, desculpa. Ele é exclusivo, porque só pode acontecer uma coisa ou outra. Mas nós temos também a alternância que dá o sentido de incluir. Nesse caso, as duas informações que são fornecidas dentro do texto, elas não se excluem, mas elas se somam. Aí a gente tem um exemplo de Rubem Braga. A gente tem um consolo de saber que alguma coisa, mesmo
que alguma coisa que se disse por acaso ajudou alguém a se reconciliar consigo mesmo ou com a sua vida de cada dia. Então, este ou aqui, ó, ele não está excluindo uma informação nem a outra. Pelo contrário, ele está incluindo. Pode acontecer isso ou isso, certo? Então, na questão de alternância, a relação de sentido ela é exclusiva ou inclusiva, ok? Próxima relação é a de conformidade. Essa relação ela se estabelece quando o segmento expressa algo que foi realizado de acordo ou conforme, né, o que já foi mencionado em outro. E aí nós temos conforme, consoante, segundo, como. E o exemplo é: o brasileiro, mesmo que lentamente, dá sinais de reação. Cansado e mais alerta, já não engole sapos tão facilmente. Procura se informar e tem ousado contra-atacar conforme mostram as queixas registradas nos PROCONs. Então, aí nós temos algo, né, que foi realizado de acordo com o que está sendo mencionado em outro segmento. A próxima é a de complementação. Como o próprio nome já diz, essa relação de sentido acontece quando um complementa o outro. E isso acontece quando uma oração é sujeito e a outra é complemento ou aposto de outra. A gente tem aí um exemplo. Depois do longo voo do pontificado de João Paulo II, os cardeais do conclave podem concluir que está na hora de o catolicismo sofrer uma revisão. Então, as conjunções são justamente que, se e como. E aqui nós temos o que. Neste caso, a gente tem uma relação de sujeito, né, dentro da oração. Depois do longo voo do pontificado de João Paulo II, os cardeais do conclave podem concluir o quê? Que está na hora de o catolicismo sofrer uma revisão. E aqui nós temos uma oração, esta oração, né, que está complementando esta primeira, é o complemento. Então, aqui nesse caso, essa conjunção que está estabelecendo essa relação, né, entre eles, uma complementando a outra, certo? Delimitação ou restrição. Essa relação de sentido se evidencia quando uma oração delimita, como o próprio nome já diz, ou restringe o que é expresso em outra. E sempre será sinalizada pelo pronome relativo que. Temos aí o exemplo: o saldo deixado por uma doença que foge ao controle é quase sempre catastrófico. Então, aqui, esse que é um pronome relativo, né? Mas exerce a função aqui de conjunção, está delimitando ou restringindo essa informação anterior, certo? Por isso que ela exerce a função aqui, né? É um pronome relativo exercendo a função de conjunção, porque está delimitando, restringindo uma informação que já foi dita anteriormente, né? Esta relação de sentido. Adição. Como o nome diz, ela adiciona uma informação, né? Ou seja, nós temos um item que é adicionado a um conjunto de informações que já foram ditas anteriormente. E aí nós temos várias palavras que podem ser, várias conjunções que podem ser usadas nesse sentido. Temos e, ainda, também, não, só, mas também, além de, nem. A expressão além do mais, em geral, introduz um argumento também decisivo. E aí nós temos um exemplo. Os benefícios de um bom café da manhã vão além de um corpo mais esbelto. Alimentar-se de forma saudável nas primeiras horas do dia também protege contra a diabetes e evita a formação de pólipos intestinais.
nós temos aqui, ó, além de, que está adicionando, né? Está adicionando uma informação, certo? Deixa eu apagar porque isso aqui ficou horrível. Mas está adicionando uma informação, né? Está adicionando um item a mais dentro desse texto, ok? Oposição acontece por meio de expressões conhecidas na gramática normativa como expressões adversativas ou concessivas, que podem ser mais, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, embora, se bem que, ainda que, apesar de. E aí nós temos o exemplo. A educação básica é a grande prioridade nacional, mas o tema que ocupa os jornais é o ensino superior. Nós temos aí uma ideia que está se opondo à outra e sendo ligada pela conjunção adversativa mais, certo? Explicação ocorre quando um segmento tem por objetivo justificar, explicar ou esclarecer um segmento anterior. E são bem conhecidas, né? Aqui, isto é, quer dizer, ou seja, pois. Temos o exemplo. Pelas normativas 300 e 301, os professores formados em outras áreas não podem lecionar nos cursos de administração. Ou seja, estamos explicando a informação anterior. Não podem ensinar em nossas escolas os mais destacados pensadores, lidos por todos os alunos. Próximo. Conclusão ocorre quando o segmento expressa a conclusão obtida por meio de fatos ou informações expressas no segmento anterior. E aí nós temos logo, portanto, pois, por conseguinte, então, assim. São conjunções que vão exercer essa tempo-finalidade, né? Concluir algo que já foi dito. E aí nós temos o exemplo. A escola pública não tem os mesmos recursos de uma escola privada para se manter. Por isso, olha aqui, eu estou concluindo a informação. Se você trabalha ou estuda em uma escola pública, cuide dela como se fosse sua. Próximo. Comparação ocorre quando os segmentos diferentes são colocados em confronto com o objetivo de obter semelhanças ou diferenças entre elas. É justamente comparar, né? E aí nós temos mais do que, menos do que, tanto e quanto e entre outras, né? Temos o exemplo. O pensar sobre a linguagem envolve tanto a compreensão da realidade estrutural da linguagem, aí ó, isto é, aliás, desculpa, já estou confundindo aqui. Deixa eu só apagar. Não é explicativa aqui, é comparativa. Então, nós temos aqui, ó, o pensar sobre a linguagem envolve tanto a compreensão da realidade estrutural da linguagem, isto é, de sua organização gramatical, quanto e especialmente a compreensão de sua realidade social e histórica. Então, aí nós temos uma comparação entre duas informações. Para finalizar, eu trouxe justamente a reflexão aqui que Irandê, né, no seu livro Lutar com Palavras, ela traz sobre pensar na coesão pela conexão, mas de acordo com as gramáticas tradicionais, né? Então ela coloca assim: as gramáticas costumam atribuir aos conectores, particularmente às conjunções, um sentido, a partir do qual se pode reconhecer o tipo de relação estabelecida, se é relação de causa, de tempo, de oposição, de adição, entre outras. Desse modo, a atenção dada ao sentido das conjunções acaba por servir apenas de pretexto para as classificações sintáticas de orações e períodos, mesmo quando, para essas classificações, se toma como referência um texto. Então, o que ela propõe aqui como reflexão é justamente essa limitação que se dá às conjunções, né? Aos conectores, mais especificamente às conjunções, no sentido de pensar nelas apenas como
classificação, como ela coloca aí, classificação sintática das orações e períodos, e nada mais. Quando, na verdade, a gente pensa nos conectores como recurso utilizado justamente para fornecer a coesão textual, né, como já vimos aqui, e contribuir, assim, para a sua coerência, né, para o sentido do texto, fornecendo uma unidade de sentido e contribuindo também para a sua compreensão e interpretação. Então, a gente não pode restringir, né, esses conectivos apenas a classificar, né, se uma oração é coordenativa, substantiva, enfim, a gente precisa ampliar aí nossa visão concernente à conexão que é feita dentro de um texto. E é bem interessante essa proposta aí da autora. E aqui nós finalizamos, né, o nosso conteúdo e eu agradeço a atenção de todos. Espero que tenham tirado proveito, que tenha sido fácil, né, de entender. E foi algo bem interessante produzir e também conhecer e ampliar essa perspectiva assim, de visão concernente aos conectivos, a conexão que existe entre partes de um texto. Muito obrigada e até a próxima.